A decisão de Jair Bolsonaro de demitir o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, e toda a sua equipe, que estavam coordenando no Ministério da Saúde os esforços federais para combater a pandemia de coronavírus, é algo absolutamente irresponsável. É algo de uma irresponsabilidade que não é difícil medir o tamanho dessa irresponsabilidade. Nós podemos perder milhares de vidas por conta de uma transição irresponsável dentro do Ministério da Saúde. Eu não estou falando aqui daquilo que eu concordo ou discordo do ministro Mandetta, eu discordo de muitas coisas da visão do ministro Mandetta. Eu discordo dele quando desmontou o programa Mais Médicos, eu discordo dele quando votou a favor do golpe que derrubou a presidenta Dilma, mas o tema central do momento qual é? Ele vinha conduzindo uma política orientado pelos princípios científicos do consenso internacional de como enfrentar a pandemia. As orientações da Organização Mundial da Saúde estavam sendo seguidas. A ideia importantíssima, central, a ferramenta mais importante, que é o isolamento social máximo possível, estava sendo adotado, incentivado e apoiado pelo ministro e pela sua equipe. E esta diferença não foi um divórcio amigável, como diz o presidente Bolsonaro. O problema é que, desde o início desta pandemia, Bolsonaro demonstra, mais uma vez, todo o seu despreparo e a forma mesquinha, a forma como atua no ambiente da politicagem, alimentando fake news e alimentando duas versões que querem dividir o povo brasileiro. A primeira versão que ele alimenta é a versão de que o isolamento social levaria o Brasil a uma crise de desemprego que levaria a um número de mortes maior do que aquela causada pela pandemia. Nem uma coisa e nem outra, porque o Brasil precisa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Precisa enfrentar a pandemia, salvar vidas e precisa salvar a economia, proteger os empregos e proteger a renda das pessoas. É uma irresponsabilidade que o presidente Bolsonaro continue incentivando a retomada de um trabalho normal que significará seguramente a expansão da pandemia para níveis que vão levar a muitas mortes desnecessárias. Por que ele trocou o ministro? Ele trocou o ministro porque quer um ministro submetido à sua visão. Quer um ministro que defenda as posturas que Bolsonaro defende isolado do restante do mundo. Por isso que nós temos que ser duros na crítica que fazemos a Bolsonaro hoje. Imaginem vocês desmontar um ministério que está liderando o processo mais importante que o Brasil tem para enfrentar. Se o Brasil não vencer a pandemia, se o Brasil não adotar todos os mecanismos necessários para vencer esta pandemia, o prejuízo para a economia brasileira será infinitamente maior. Eu ouvi a entrevista do presidente quando tentou explicar a demissão do ministro Mandetta. Ele disse coisas totalmente sem nexo e nas outras ele voltou a afirmar as suas posições, que são posições atrasadas, anticientíficas, que não respeitam a experiência do que aconteceu nos outros países do mundo e que querem obrigar a todos nós brasileiros, se seguirmos as orientações de Bolsonaro, a ir para uma verdadeira corrida da morte. Porque se o presidente Bolsonaro conseguir impor a sua visão atrasada, anticientífica, no enfrentamento desta pandemia, o Brasil vai enfrentar milhares de mortes que seriam evitáveis. Se o Brasil relaxar no processo de isolamento social o máximo possível, como está aplicando, o Brasil vai matar milhares de brasileiros e o Brasil vai gerar um impacto extremamente negativo na nossa economia. Frases que foram ditas pelo presidente nesta entrevista que ele deu para explicar a demissão de Mandetta. Nós tivemos uma certa diferença e isto foi um divórcio amigável. Não é que tiveram uma certa diferença, é que o presidente Bolsonaro está sendo totalmente irresponsável no debate sobre a pandemia de coronavírus. Ele procura criar este conflito entre empregos e vidas, quando todos nós sabemos, quando todas as orientações que circulam pelo mundo inteiro, quando a experiência de todos os países que estão enfrentando a pandemia é de exatamente fazer o isolamento social e proteger a economia com investimentos públicos de garantia de empregos,
de financiamento para empresas de pequeno, micro, médio porte, as grandes também, medidas de compensação na renda básica das pessoas. Então eu digo aqui, chega, Bolsonaro, chega de brincar com o futuro do nosso país, chega de irresponsabilidade de cometer um crime a cada dia, a cada 2 dias, um crime de responsabilidade, porque aquilo que está orientado, que é manter o isolamento social, é permanentemente contestado pelo presidente, que incentiva a população brasileira e, o que é pior, incentiva com preconceitos, porque ele diz: os mais pobres, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão vivendo de um trabalho autônomo, estes não podem parar, diz o presidente. Todos nós sabemos da angústia que está na cabeça de cada brasileiro, de cada brasileira que está enfrentando uma queda de renda. E por isto mesmo, em vez de dizer estas bobagens irresponsáveis, Bolsonaro deveria providenciar para que se acelerasse o pagamento da renda básica mínima para todos os brasileiros que têm esta necessidade. Deveria acelerar um programa de proteção de empregos, garantindo subsídio para a manutenção dos salários daqueles que estão empregados na CLT. Devia exigir e aplicar uma política econômica que, de fato, use os recursos públicos para compensar as perdas que nós estamos tendo na economia por conta da necessidade imperiosa de paralisação de boa parte das atividades, para impedir que no Brasil a pandemia atinja as proporções que está atingindo nos Estados Unidos, que atingiu na Espanha, que atingiu na Itália, onde em alguns dias se chegou a assistir à morte de quase 1.000 pessoas num único dia. Nos Estados Unidos, ontem, mais de 1.500 pessoas morreram. Então, esta visão de retirar um ministro que vinha adotando os princípios científicos que são propagados pela Organização Mundial da Saúde, para colocar um ministro, que eu também assisti as primeiras palavras, e que falou mais de economia do que de saúde. E parece que o ministro da Saúde foi colocado ali só para dizer para as pessoas: voltem a trabalhar normalmente e vamos ver o que vai acontecer com a pandemia. Lamentável. O discurso de Bolsonaro, a atitude de demitir e desmontar toda a equipe do Ministério da Saúde, em meio à guerra que estamos enfrentando, é uma atitude absolutamente de risco, irresponsável e que vai levar à morte de pessoas que não precisariam morrer. Nós temos que resistir a isto. Temos que solicitar aos governadores que mantenham a política de responsabilidade que têm mantido. E temos que enfrentar esta tentativa insana, absolutamente irresponsável e doentia de Bolsonaro de querer terminar com o isolamento social e colocar milhões de brasileiros sob o risco de contrair o coronavírus e milhares deles de morrer por uma irresponsabilidade do presidente da República, que demitiu um ministro no meio do momento mais duro e difícil do enfrentamento da pandemia. Isto é inaceitável.